Bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Hoje é sexta-feira, mas é um dia importante. Nós vamos falar sobre um tema que interessa para todo mundo. 2022 é ano de eleições. E você? Você acredita que você já foi enganado pelos seus políticos? Então, eu vou entrevistar o Ricardo Holtz. Ele é formado em gestão pública e tem um livro muito interessante, O Manual para Não Ser Enganado por Políticos. E eu acho que é muito importante, gente, porque afinal de contas, muita gente nem lembra em que vereador votou e depois fica reclamando de tudo que está acontecendo na sua cidade, no seu estado e até no país. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo ao blog Sintonia SP. Fico muito feliz de você estar aqui conosco e você aceitar o nosso convite para uma educação política é muito importante. As pessoas não lembram, gente, não sabem nem que vereador votou. Ah, eu votei em qualquer um. Aí depois vem a reclamação, né? Que os políticos roubam, que os políticos enganam as pessoas. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo ao blog Sintonia SP num momento tão importante que nós estamos vivendo, né? Afinal de contas, 2022 é um ano eleitoral. Verdade, querida. Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouco para o teu público sobre o livro, sobre o fato de nós termos opções de não sermos enganados por político. Como você disse, esse ano é um ano eleitoral e realmente é muito importante que as pessoas tenham o máximo de informação para que não sejam realmente enganadas ou mais uma vez enganadas por político, porque quem é que nunca se sentiu, pelo menos, né, enganado por político? E o objetivo, acho que nosso aqui é levar o máximo de informação para o cidadão brasileiro. E principalmente porque esse ano você não tem só a presidência da República, você tem os governadores e você tem os senadores. Né? As pessoas não entendem que por trás de todo o jogo político, o Senado está por trás. Então, Senado, Congresso, Assembleia, Câmara de Vereadores, dos Deputados, esse pessoal todo é que faz o jogo político. Muitas vezes, você vê tanto no governo Bolsonaro como no governo Lula, governo Fernando Henrique, todos eles tiveram que fazer costuras políticas. Quem não fez, dançou, né? Realmente teve sérios problemas. A Dilma foi uma, né? Teve sérios problemas, o governo, não estou julgando se foi bom ou não o governo dela, aí a história vai explicar, mas ela tinha sérios problemas com a Câmara e com o Senado. Tanto que eles derrubaram ela, né? Exatamente. Ela não teve jogo político. Então, assim, as pessoas não entendem. Ah, eu vou votar em qualquer vereador. Ah, o Zé do Coquinho, o Zé do Ralo, né? O Zé do Táxi. E aí depois começa, puxa, mas o cara só entrou para ganhar dinheiro. Né? E muitas vezes nem acessam a TV Câmara, a TV Assembleia. A política não é para mim. Você, você como formado em gestão pública, como você vê esse quadro do brasileiro? O brasileiro, em geral, ele não gosta de política, ele não se interessa por política, por quê? Então, eu acho que, primeiro, deixa eu concordar com tudo que você disse aí com relação ao legislativo, né? Todos os presidentes da Constituição de 88. Se a gente fazer um recorte para ficar mais fácil aqui, da Constituição de 88 para cá, todos os presidentes tiveram problema com o Congresso. Alguns tiveram lá saídas, né? Não sei se estão republicanas, que nós ouvimos muito falar aí, como mensalão, petrolão, orçamento secreto e tal. Outros tiveram problemas maiores, como você já citou, a ex-presidente Dilma Rousseff, também não entrando no mérito da qualidade do governo, ok? Não é esse o nosso objetivo, apenas dizendo que ela teve um problema com o Congresso. E outro também na história recente foi o Fernando Collor, que também não soube lidar com o Congresso e acabou perdendo o mandato. Então é importante dizer que o Congresso Nacional, aí formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, é um poder
e é um poder muito forte. Na minha opinião, é o primeiro poder no Brasil. O legislativo, inclusive Sim, na Constituição da República, figura como o primeiro poder. Né? Logo no artigo sim, 2º já está lá o poder legislativo. Então não se deve brincar e subestimar. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que não é que o brasileiro é desinteressado. Eu acho que o brasileiro ele foi ficando desacreditado da política. E justamente porque nós não temos, de uns anos para cá, porque lá no passado eu acho que é possível que você também tenha pego, mas eu estudei Organização Social e Política do Brasil. Tinha o sim, SPB na estudei. escola pública, onde eu estudava. E ali dava para a gente uma noção da organização do Brasil. Esse era, inclusive, o nome da matéria, né? Organização Sim, Social e Política Brasileira. Que era exatamente essa lógica do Brasil ser dividido em 3 poderes, de um poder ser o legislativo, o executivo, o judiciário, etc, etc. Isso dava para nós uma noção maior. Tanto que a participação política num passado não tão distante, ela era muito maior. Aí eu sim. acho que o brasileiro foi desacreditando. Ele foi desacreditando porque nós temos um percentual muito alto de brasileiros que não sabem, e essa é a questão, não sabem para que serve o vereador, para que serve o Sim. deputado federal, o deputado estadual, o senador. E não sabendo para que eles servem, por que nós pagamos o salário deles, fica mais difícil de cobrar. Porque não é só cobrar, olha, você não está fazendo. Você não está fazendo o quê? Você entende? É. É saber cobrar. Eu costumo falar o seguinte: quando a gente conversa com um grande empresário, inclusive há pouco tempo vi uma fala do Abílio Diniz, que é um dos grandes empresários brasileiros, e você pergunta para alguns deles qual é o segredo do sucesso. Provavelmente, entre algumas outras respostas, ele vai te dizer assim: é colocar a peça certa no lugar certo. Aí a Sim. engrenagem funciona bem. Na política, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos colocando qualquer peça em qualquer lugar. E isso não está fazendo a nossa engrenagem funcionar. A nossa engrenagem está Uhum. parada. Nós temos o hábito de olhar muito para o executivo, ou seja, o prefeito, o governador, o presidente da república. A gente acredita no super-homem, como eu costumo dizer, no salvador da pátria. Então vai lá um Também é prefeito, um um problema. governador, um presidente, fala que o Brasil tem um monte de problema e que ele tem a solução. Uma parcela da nossa Aham. população acredita naquilo e vota naquela pessoa. O que ele não fala e o nosso povo não sabe é que para ele fazer qualquer coisa que ele queira, ele depende do legislativo. Se for o prefeito, Sim, ele depende da Câmara de Vereadores. Se for o governador, depende da Assembleia Legislativa. E se for o presidente, depende do Congresso Nacional. Se o Congresso não sim. aprova, o presidente não faz. E aí a gente tem um Não jogo faz mesmo. do toma lá da cá, que é perigoso, que na maioria das vezes é o que gera a base da corrupção no Brasil. É o legislativo querendo cargos no executivo, é o legislativo querendo liberação de emendas parlamentares para atender a sua base, que na maioria das vezes são questões de corrupção, é o legislativo querendo usurpar um pouco do poder do executivo de gastar o dinheiro. E isso vem se tornando um problema, fazendo com que a nossa população, a minha avó costumava dizer, pegar ranço da política, e aí vai se afastando, não vai querendo mais saber. Enfim, soma-se a isso o alto nível de analfabetismo político que nós temos no Brasil. Sim, E o analfabetismo político que eu falo não é você ter a sua ideologia e o outro ter a outra, que é o que a gente está vendo nas redes sociais, um batendo no outro. Não. Não estou sim. falando de ideologia. Eu estou falando de conhecimento do porquê é que a gente paga para um deputado federal mais de 30 mil reais de salário por mês. O que é que ele tem que fazer? Qual é a competência dele? Para eu saber que a competência dele é essa, então cobrar para ele o que ele de fato tem que fazer para saber se eu vou reelegê-lo novamente, recontratá-lo, essa é a palavra, porque nós contratamos, os políticos trabalham para nós, cidadãos, contribuintes, e eles têm que prestar um serviço de qualidade para nós. Esse é o pensamento que eu quero ajudar a despertar
na população com o livro. E aí já aproveito para te agradecer a oportunidade de abrir aqui o blog Sintonia SP para a gente poder falar um pouco e divulgar um pouco do livro, tentando levar essa mensagem de cidadania, de conscientização política para a nossa população. Quanto tempo você demorou para escrever o livro? Olha, para escrever propriamente dito, colocar no papel, foram alguns meses. Mas, na verdade, na cabeça, a formulação da ideia já vem de alguns anos. Porque a minha formação é de administração pública, eu sou especialista em administração pública, tive a oportunidade de visitar alguns países conhecendo modelos de administração pública, em especial nos Estados Unidos, onde eu fiz um curso de extensão que foi realizado na Universidade de Harvard. E lá conheci o modelo do voto distrital, que é um modelo político diferente do nosso aqui no Brasil. Em 2020, eu participei das eleições municipais. Nós tivemos eleições para prefeitos e vereadores no Brasil inteiro, exceto no Distrito Federal. E eu tive a oportunidade de ter um contato muito grande com candidatos a vereadores e eleitores. E o que eu percebi nas caminhadas aí ao longo do processo eleitoral é que os eleitores, num número assustador, mais de 90%, não faziam a menor ideia do que era, por exemplo, um vereador. Ela sabe que o vereador é um político, acabou. Mas para que serve esse político? Por que a gente contrata esse político? Qual é a função desse político? O povo não sabia. E o vereador, olha só que loucura, mulher. Candidatos a vereador de diferentes legendas partidárias na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do hemisfério sul do mundo, o terceiro maior PIB do Brasil, candidatos a vereador, também não sabiam qual era o papel do legislativo municipal. E por isso, eles prometiam fazer coisas que eles não poderiam cumprir. Eu presenciei um debate no salão de uma igreja católica na zona norte de São Paulo, onde 5 candidatos no debate, 4 candidatos prometeram coisas que não era da competência do legislativo municipal. Dessas coisas, a construção de hospital, construção de creche, asfaltar rua, resolver problema de parques, todos cargos de competência do executivo municipal. Ou seja, aqueles candidatos não sabiam qual era o poder que eles estavam se candidatando, e quando eles chegassem lá dentro, foi o caso de um deles que foi eleito, eles não vão conseguir entregar isso que prometeram para a população. Não. Que prometeram construir hospital, prometeram construir creche. Isso não é competência deles. Então, tem duas lógicas. Ou aquele candidato, ele já era mal intencionado, ele já era pilantra e estava enganando o povo em troca de voto, ou aquele candidato não sabia mesmo qual é o papel do legislativo municipal e também não era preparado para aquele cargo. Ou seja, também não servia para o cargo. Nos dois casos, eles não serviam para o cargo. Um deles ganhou, e depois de 6, 7 meses de mandato, ele comprou um curso online com verba pública, com verba do gabinete de vereador, e o nome do curso era O que faz um vereador? Ou seja, olha que loucura. Você está brincando. Não, não estou brincando, é público, qualquer cidadão tem acesso a essa informação, é só jogar no Google. Um vereador da maior cidade do Brasil comprou um curso online para saber o que faz um vereador. Porque provavelmente ele acreditava que ele ia poder ter um poder, e quando chegou lá dentro não era nada disso que ele estava imaginando que faria. Ou seja, ele frustrou o eleitor, que mais uma vez se sentiu decepcionado, porque acreditou num político e foi enganado por político novamente. E o próprio candidato, ou seja, aleijou o poder legislativo porque ele está lá fazendo número. Aquela cadeira ali a gente vai perder porque aquele cidadão não sabe como é que faz o jogo. É o que eu ouço muito, algumas pessoas me falarem: o cara é bom quando não está lá dentro. Quando chega lá dentro, o sistema engole ele. Na minha análise, não, o sistema não engole ele. Ele é o que agora, assim, o salário, além do salário ser muito alto, o pessoal está falando: nossa, 30 mil reais é um salário alto. É um salário alto, mas você tem que pensar como se ele fosse um funcionário de uma iniciativa privada. Se ele fosse um CEO, o salário dele seria 30 mil reais.
O grande problema são as verbas de gabinete, são os cargos, são os arranjos políticos, que eles começam também a trazer familiares, amigos de partido, muitas Verdade. vezes coloca... É verdade. Outro dia eu estava conversando com meu sogro, ele falou, o problema do Brasil é muito funcionário público. Eu falei, não, porque eu fui funcionária pública durante 25 anos, né? Eu fui da imprensa oficial do Estado e eu era concursada. E tinha muito problema, porque eu trabalhava numa estatal, e toda vez que mudava o governo, mesmo sendo do PSDB, quando mudava a diretoria, vinham-se alguns do partido. E eram encaixados nas estatais, nos órgãos públicos. Gente que, às vezes, Ricardo, sem o menor preparo. Sim, E vinha já com cargo de chefe, tá? sim. Não vinha com cargo, de recepcionista, não vinha no cargo de assessor 1, não, já vinha com assessor 3, salário de 18, 20 mil reais. Isso em todas as estatais e órgãos públicos. Então, o brasileiro ele não atenta a isso. E quando se fala muito em rachadinha, né, que tem muita gente envolvida em rachadinha, a pessoa que entra já nesse esquema, que ele é funcionário, ele sabe que ele vai ter que pagar para o deputado e para o vereador. É que ninguém fala nisso. Eu entrei, o cara me deu um cargo e ele vai pegar, vamos dizer, 2 mil reais do meu salário. Não, querido, é a parte do quinhão. Você não está enganado. E você sabe que se ele sair, ele perder o cargo, você vai sair. Né? Então, não se atenha muito ao cargo. Então, você tem todos esses problemas, né, Ricardo? Não, sem Que dúvidas, muitas sem vezes a dúvidas. população brasileira não sabe. Certamente a população não sabe, e aí, na minha opinião, o que eu atribuo uma parcela bem significativa dessa responsabilidade é ao legislativo, porque qual a competência do Sim. legislativo? É de criar leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, se o Poder Executivo Uhum. está indicando pessoas, se está havendo rachadinha, quem deveria fiscalizar esse processo, quem a gente paga para fiscalizar, é o legislativo. O É o legislativo, ao legislativo. invés de fazer o papel dele, que é fiscalizador, ele entra no negócio quando não puxa um negócio. Entende? Quando não é Sim, o principal a puxar a corrente, a falar, olha, eu preciso colocar aqui um parente meu, um cabo eleitoral, alguém que me ajudou na campanha. E normalmente ele vai colocar no executivo, que é onde de fato tem uma gama maior de cargos de confiança, que é esse caso que você está falando, dos cargos sem a necessidade de concurso público, e aí vira essa roubalheira miserável que a gente tem no Brasil há muito, muito, muito tempo. Então, o que a gente está fazendo muito aqui é chamar a atenção da população para ela prestar atenção no legislativo. O legislativo, na sim, minha opinião, hoje é o câncer. O legislativo que eu falo é o mau legislador, ok? É uma parcela claro. que é maioria nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. É uma maioria de vagabundo corrupto. Desculpa o português chulo aqui no blog, mas é uma Não é maioria de verdade. ladrão que nós estamos tendo no Congresso Nacional, nas assembleias e nas câmaras. Essa maioria é que corrompe o sistema. Porque o prefeito, às vezes, até pode ter, vamos imaginar que em uma cidade do Brasil aí, dentre tantos municípios, tenha lá alguns prefeitos muito bem intencionados. Mas se ele não jogar o jogo da Câmara de Vereadores e for uma Não, Câmara de Vereadores corrupta, não tem o que fazer. Porque o executivo ele apenas executa as leis que estão em vigor. Quem aprova as leis é o legislativo. Eu é costumo falar verdade. muito bem É isso. verdade. Eu costumo falar assim, olha, um legislativo forte, um legislativo bom, ele pode segurar, ele pode ajudar e ele pode até tirar um chefe do executivo, como é o caso já aconteceu no Congresso Sim, Nacional. Gente, de novo, sem sim. entrar no mérito do mandato Nos da ex-presidenta méritos, Dilma, por exemplo, ela caiu. Quem derrubou? O Congresso. O Congresso tem o poder de derrubar o ministro do STF. É o Senado Federal que sim. pode pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas um presidente da República não tira um deputado federal.
O ministro do STF não Não. tira um deputado federal, não caça o mandato dele. Só o próprio Congresso é que pode fazer. Então, com isso, você veja o tamanho do poder que o poder legislativo tem. E nós, eleitores, não estamos enxergando isso. Nós estamos votando no super-homem, no salvador da pátria, que é o cargo de presidente, de governador, de prefeito, e estamos votando em qualquer figura caricata, como a gente já tem feito, inclusive. A gente já elegeu Sim. cacareco, a gente já elegeu palhaço para o Congresso, a gente já fez de tudo que possa imaginar para o parlamento. Sim. Essa é uma tristeza nossa. Nós temos que alertar o nosso povo para a importância do voto no legislativo. O legislativo é a casa do povo, é a casa que concentra os poderes, é a casa que aprova as leis. Se o legislativo for ruim, o mandato do executivo está condenado. Por mais que ele seja bom, ele vai sambar na mão de vagabundos corruptos e aí não tem jeito. Agora, pela tua experiência, por ter escrito o livro, ter entrado em contato com eleitores e até com pseudo-candidatos, né, ou candidatos, ou efetivamente quem conseguiu o cargo, você acredita que essa eleição no Brasil vai ser complicada? Olha, eu acho que vai ser... Eu estou com um pouco de receio de nós já estamos caminhando para isso, de nós cairmos novamente naquele jogo do nós contra eles, sabe? Que interessa apenas a duas partes. Sim. Que aí a gente está tendo já a maioria das pesquisas indicando, e a gente está vendo os comentários nas redes sociais, nas mídias digitais, né? Entre um lado de esquerda contra direita, direita contra esquerda, só. E isso o Brasil não ganha. O Brasil não ganha com isso. Pode acreditar que o Brasil não ganha com isso. O Brasil precisa ter um debate amplo sobre um plano nacional, um plano de Estado, um plano para onde nós queremos levar o nosso país. É isso que eu espero de um candidato a presidente, a chefe de executivo, um cara que vem agora na época da eleição e fala, gente, eu tenho um projeto para o Brasil, eu acho que o Brasil está num caminho errado por isso, por isso e por isso, e eu gostaria de executar um plano que levasse o Brasil para esse lugar. E aí a gente vai discutir esse projeto. Porém, não podemos deixar de falar que se nós não nos atentarmos a quais deputados federais, senadores vamos eleger, importa quem vai ser o presidente da República. Pode acreditar. Que seja o Lula, que seja o Bolsonaro, o Ciro, o Moro, sei lá eu quem mais é candidato, que eu acho que só tem, na verdade parece que só tem o Lula e o Bolsonaro, tem o Moro e o Ciro, mas a coisa não tem avançado muito, né? Isso, não tem avançado muito. Então, não importa quem vai ser o presidente. Ouve o que eu estou te falando hoje, nesse dia de hoje. Sim. Se nós não tivermos um Congresso... Agora, o pessoal não entende que o agravante é que um senador fica 8 anos. Exatamente. Não é um cargo de 4. É um cargo de 8 anos, exatamente. 8 anos. E, às vezes, elegem pessoas que já deram. Entendeu? O cara está com muita idade. Tem o mesmo padrão, bate na mesma nota. Você também tem que tomar cuidado com determinados candidatos que vão pender para religiões ou para determinadas elites políticas, tem que tomar muito cuidado. Né? É isso que o brasileiro tem que se atentar nesse momento. Porque, assim, nós estamos vivendo um verdadeiro atropelo nesse último governo, né? Agora, com esse problema da Rússia, estamos numa situação que praticamente viramos um pária político, né? Um pária diplomático. É um problema. O Brasil teve sérios problemas com esse governo nas relações internacionais, né? É muito sério isso. O Brasil nunca se meteu nessas coisas, agora está se metendo onde não deve, né? O Brasil sempre foi apaziguador, agora eu vou ficar de lado. Você não tem que ficar de lado de ninguém, sabe? Eu acho que você tem que lutar pela paz. O Brasil sempre foi neutro, sempre teve uma neutralidade, sempre teve um ambiente político. Eu não sei quem está ganhando com isso, porque numa guerra ninguém ganha, todo mundo sai perdendo, tanto o lado vencedor quanto perdedor, né? Então, a gente está tendo muito problema. Agora, como você vê a questão do Senado, particularmente você? Como é que estão? Quem são os candidatos para o Senado agora? Olha, tem muita gente que vai tentar a reeleição?
Vai Então, ficar mais 8, quase 16 anos? isso tem muito. Entre os candidatos, essa eleição nós vamos eleger um senador por estado, né? A troca é de Aham. 3/8, então vai ser uma cadeira em disputa por cada estado brasileiro. Vamos ter. A maioria dos candidatos estão à reeleição no processo. Ai, meu Infelizmente, no Deus. estado de São Paulo, a gente ainda não tem um quadro definido de quem é o candidato. Nós sabemos que esse mandato, quem termina, seria o mandato do ex-senador José Serra. Ele não sai à Uhum. reeleição aí por questões de Ele está saúde. doente. Isso, por questões de saúde. Então, em São Paulo, vai haver uma troca, porque o candidato não sai à reeleição, e a gente ainda não tem bem definido quem são os candidatos ao cargo de senador. Então, nós estamos aguardando um pouco a movimentação. Tem alguns nomes já colocados. Eu gosto muito de um rapaz que tem aparecido, inclusive agora na guerra, que é um professor chamado N. Ozikukier. É um rapaz que é Ah, eu deputado conheço. estadual. Eu gosto muito do trabalho dele. É um rapaz sério. É novo, vai ser a Sim. primeira candidatura dele ao Senado. Pelo menos aparenta que é candidato ao Senado, né? As informações que a gente Aham. tem. Não sabemos se o Datena é candidato ao Senado ou não, porque também é um outro nome que tem Pelo sido amor de ventilado Deus. aí. A gente ainda não sabe direito nem quem são os candidatos a presidente, né? Que a chamada terceira via ainda não se viabilizou. Tem aí tem aí alguns nomes, como o do Moro e o do próprio Ciro, e o próprio Dória, que é governador de São Paulo, querendo se viabilizar como a terceira via. Tem o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, que já perdeu as prévias do PSDB, mas talvez possa ir para o PSD. Tem a Simone Tebet, do MDB. Então, a gente ainda não tem um quadro bem definido. O que está definido é que tem Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula, Pronto. e é isso que vem se consolidando. Então, acho que a gente ainda tem que aguardar um pouco para entender quem são as peças do jogo para o Senado, que é um cargo importante. Mas você falou uma coisa que é interessante aqui, que eu quero chamar a atenção daqueles que estão nos assistindo, e como essa live fica aí para quem quiser acompanhar ao longo dos tempos. Eu costumo dizer que o parlamento é uma casa de maioria. Então, se a gente Uhum. escolher candidatos que têm pensamento muito radical, ou como você mesma disse, que tem uma ligação muito extremada com questões religiosas ou com questões muito particularizadas, quando ele for eleito, se for eleito, chegando no parlamento, vamos imaginar a Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados, e qualquer Sim. projeto de lei depende da maioria, mesmo que seja uma maioria simples. Nós estamos falando aí de 260 parlamentares para aprovar um projeto de lei. É Uma muita pessoa que gente. tem um pensamento radical não vai conseguir prosperar na casa, ela não vai aprovar lei nenhuma lá dentro. Então, o Aham. eleitor tem que procurar prestar atenção, primeiro, ele saber que o legislativo é tão importante quanto o executivo, se não mais importante do que o executivo. Então, ele não votar em protesto, em palhaço, em gente que vai na TV dizer que não sabe para que serve um deputado federal, vota em mim quando eu chegar lá, eu te conto. Votar em quem É. figuras caricatas que muitas vezes o próprio partido coloca com o objetivo de puxar voto, que o nosso sistema eleitoral é meio complicado de entender, mas essas figuras caricatas acabam elegendo outras figuras não tão bem intencionadas junto consigo. Então, foi o Sim. caso, por exemplo, do Tiririca, que teve mais de 1 milhão de votos e elegeu outros 3, 4 deputados federais junto com ele, por causa do sistema eleitoral. Então, é importante que o Sim. eleitor preste atenção nisso, que tome cuidado com figuras que ficam fazendo muita bravata no YouTube, porque a internet aceita qualquer coisa. O cara, quando ganha a Opa! eleição, ele não coloca o projeto é, em andamento. Eu conheço muitos caras que na eleição passada falavam no YouTube, sabe? Olha, lá, 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 xingava todo Sei. mundo e batia em todo mundo. Chegou no Congresso, não conseguiu aprovar um único projeto. Chegou aqui na Assembleia Nada, de São nada. Paulo, não aprovou nada. Então não serve para ser parlamentar. O parlamento é uma casa de construção de ideias, onde você tem que ter equilíbrio, tem que ouvir a outra parte, tem que saber que a tua opinião não vai ser uma verdade absoluta, que você vai conseguir compor com outras pessoas que pensam diferente de você. É esse perfil conciliador, o perfil mais equilibrado que o parlamento precisa, para que são pessoas que saibam o que é o legislativo, para quando chegar lá não ficar vendendo o voto em troca de emenda parlamentar, em troca de cargo no É. executivo. É isso que precisa ser Sim. acabado.
São pessoas que Agora, eu saibam queria que a que gente precisa você fazer reforma falasse no um Brasil, pouquinho reforma para mim. administrativa, reforma do Código Penal, enfim, Opa, reforma tem tanta tributária. coisa, tem tanta coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho a questão das brigas políticas no interior dos estados, porque as pessoas não sabem, mas se você, por exemplo, para qualquer cidade pequena aí no interior de São Paulo, sai até morte. A É gente verdade. acha que candidato a político, ou radialista, ou jornalista que fala demais, e acaba executado, a gente acha muito que isso acontece no Nordeste e no Norte. Não, acontece aqui também em São Paulo, né? Acontece Nós muito, temos o caso do Celso, do prefeito Celso Daniel, por que até exemplo. hoje não se sabe o que aconteceu, que é um caso que fica nas sombras, né? A gente não sabe o que aconteceu naquilo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas brigas ideológicas nessas cidades pequenas. Você teve contato com esse pessoal? Olha, Como eu é tive que é no algumas interior? experiências aqui pertinho da gente, no Guarujá, por exemplo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no gabinete do prefeito em uma determinada época lá, num passado não tão distante, para não ficar entregando aqui as idades, mas enfim, que lá também é uma terrinha de ninguém, como a gente costumava dizer, né? Teve pelo menos Sim, umas 3 ou 4 mortes de vereador, por exemplo. Então não é uma coisa, como você disse, que fica restrito a norte, nordeste brasileiro, não. Isso é uma realidade que acontece aqui do nosso lado, em regiões da região metropolitana de São Paulo, no litoral de São Paulo, no interior de São Paulo. E isso, sim, em primeiro lugar, vale a pena a gente dizer aqui que a política tem que ser um ambiente pacificado. A gente pode discutir, discordar de ideias, né, ser antagonista em ideias, mas não pode ser um ambiente onde a gente extrapole para a luta física. Isso não faz sentido. Eu, pelo que menos, sou um aconteceu pacifista, aqui acho na que, Leste. que não faz nenhum sentido. Porém, isso acontece muito, e é óbvio que acontece na maioria das vezes entre agentes políticos que não são bem intencionados, que não deveriam estar na Sim, vida pública, que não sabem o que quer dizer a palavra servidor público, que é para servir ao público. Então, é algo que a população tem que correr, na minha opinião, de pensamentos radicalizados, que podem caminhar para esse enfrentamento físico, para eventuais até crimes de fato, né? Como nós já tivemos aqui, você citou o caso do Celso Daniel, que é um caso pelo menos inexplicado aí pela justiça até hoje, né? sim, Tem muitas teorias que rodam em torno desse caso aí, não é o caso da gente entrar nelas aqui, mas tem muita história mal sim, contada aí da política brasileira. Eu acho que o eleitor tem que procurar se distanciar de pensamentos radicais, o eleitor tem que botar na cabeça de que o político é funcionário público, de que ele vai estar contratando uma pessoa para trabalhar para ela pelos próximos 4 anos, e o eleitor tem que saber o que é que essa pessoa vai fazer. Eu acho que é aí que está o jogo. Na hora que o eleitor souber qual é o papel do vereador, ele vai identificar candidatos que tenham mais esse perfil. E é um perfil diferente do cara que é candidato a prefeito, que tem um perfil de executivo, que já é diferente do candidato a deputado estadual, porque já trabalha questões mais em âmbito estadual, que é diferente do cidadão que é candidato a deputado federal, que vai discutir questões mais nacionalizadas. Então, são sim, perfis diferentes que o eleitor tem que saber observar. O candidato que é mais local, o candidato que está mais linkado às questões locais, como vereador, ou o executivo que vai cuidar do buraco da rua, que vai cuidar da infraestrutura, se vai ou não aumentar ou diminuir IPTU, ISS, qual o programa que ele pode fazer para trazer empregos para o município, como candidato a prefeito. É uma candidata a governador que vai executar as questões no Estado, está preocupado com o desenvolvimento das regiões metropolitanas. O tema segurança vai ser um tema muito forte nessa eleição, como foi em vai. 2018, porque o aumento da violência tem acontecido, a gente tem percebido isso no dia a dia. Então, vai ser um tema forte. Compete ao governo do Estado a discussão sobre as polícias civil e militar. Então, é importante que o eleitor acompanhe esse jogo, não se deixe enganar por narrativas, porque eu vi, por exemplo, candidata a vereadora em 2020 falar sobre questões de aborto. Aborto não é Que competência do absurdo. município, não está no âmbito municipal. Ela pode falar o que ela quiser como cidadã, mas como vereadora, Uhum. ela tem outra função. Ela não pode criar nenhum tipo de legislação que toque nesse assunto, que automaticamente vai ser inconstitucional.
Então, é esse trabalho de educação política que é importante a gente colocar para o cidadão identificar ouvindo. A pessoa que que lê o meu livro, ela vai ouvir um candidato falar e ela vai poder identificar se ele é pilantra ou se ele é um candidato que tem realmente condição de participar do processo eleitoral. Porque lá É. eu estou Eu falando queria, o que, que eu é. queria que você falasse um pouquinho agora sobre dois temas muito importantes. A primeira pergunta é sobre a juventude. Você acredita que esses jovens de 16 anos que vão votar agora, talvez pela primeira vez, eles possam fazer a diferença nessas eleições? E depois, uma coisa muito séria, as fake news. Como combatê-las? Como não repassar nos benditos grupos de WhatsApp um monte de mentira? Olha, você tocou dois temas importantes. Primeiro, tem um dado aqui que ele assusta a primeira informação, de que essa eleição, até agora, o prazo para se tirar o título ainda vai até o começo de maio, porém, até agora, o número de eleitores entre 16 e 18 anos aptos a votar é o mais baixo da nossa história. Ou seja, isso Você está demonstra... brincando? Não, é o mais baixo da nossa história. Isso Nossa, demonstra o desinteresse da juventude pela política. Entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo. Então, o jovem vai tirar o facultativo. título se ele realmente estiver engajado no processo. Ele não está indo tirar o título. Ainda temos um tempo, a Justiça Eleitoral vai começar uma campanha para que os jovens tirem o título eleitoral, participem do processo democrático, mas isso ainda não está acontecendo. Isso já é um sinal do desinteresse da nossa juventude pelo tema política. Então, Puxa, fica... eu achei que eles já estavam correndo para fazer os títulos. Não, não. Esse número está extremamente baixo, está do mais baixo da nossa história. A Justiça Eleitoral está começando uma campanha agora, o TSE, informando as pessoas. Alguns partidos políticos também estão começando a chamar os jovens para tirar o título, mas voluntariamente esses jovens não estão indo. Demonstra esse desinteresse. Então, por si só, essa informação já mostra que não vai ser a Nossa, juventude que vai fazer a diferença nessa eleição. você Agora está você brincando que a velharada é que vai fazer a diferença. provavelmente. Provavelmente. Não brinca. Provavelmente. Não Mas, me dá essa enfim. má Agora, notícia. o que certamente vai fazer a diferença, não sabemos se é para o bem ou para o mal, mas tudo indica que pode ser para o mal, são as fake news. Isso já é Sim. uma informação que assusta o Tribunal Superior Eleitoral, tanto que o tribunal vem se preocupando com as limitações, até no WhatsApp, no que diz respeito a compartilhamento. Já vi fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, com relação a essa rede, me fugiu o nome agora, mas essa rede que acho que é russa, se eu não estou enganado, Telegram. Sim, eles estão com medo disso. Eles estão com medo do Telegram, inclusive com a possibilidade de suspender as atividades do Telegram no Brasil durante o período eleitoral, porque não houve um diálogo com o CEO da empresa, buscando ali uma forma de limitar. Telegram, isso, doutor Danilo, muito obrigado. É Telegram. O Telegram tem aí a possibilidade, já houve a fala do presidente do TSE, de suspender o uso do Telegram no Brasil, que seria uma atitude drástica. Porém, o medo deles é que se torne a grande plataforma de fake news da eleição. E a fake news é um câncer. Por quê? Porque o brasileiro está acostumado, pega aquela notícia pronta, e aqui no Brasil nós somos os campeões do meme. Automaticamente também temos uma habilidade imensa para fazer fake news com cara de notícia de verdade. O cara monta aquela fake news, parece que é uma notícia do jornal, ele bota o logotipo e tal. Não tem outro caminho a não ser você pesquisar. Você buscar a veracidade dessa informação, não acreditar em informações, principalmente essas informações sensacionalistas que procuram elevar um candidato a status de celebridade ou reduzir outro candidato a status enfim, muito baixo, né? Tem esses disparates na informação. Você pode checar essas informações, tem várias formas de você estar checando isso, algumas agências de checagem. Desculpa te cortar. É que a gente vai ficando. Eu fico emotiva, que eu gosto muito de política, né? Então, assim,
é complicado. Eu trabalhei nesse ambiente, então você sabe todos os jogos por trás. São verdadeiros jogos de xadrez. É um verdadeiro jogo de xadrez e as pessoas não têm conta. Como é que você vê esse movimento da escola sem partido? Olha, eu acho que primeiro vamos esclarecer essa lógica de escola sem partido na minha, pelo menos na minha cabeça. Eu acho que a escola é lugar de política. Não é lugar, na minha opinião, de ideologia, de implantar Sim, é ideologia na diferente. cabeça das pessoas. O professor tem que ter a liberdade de cátedra dele, ok? É sagrada a liberdade de cátedra do professor. Porém, não é possível que a gente fique plantando a ideologia de A, de B ou de C na cabeça das nossas crianças. Não, não é o lugar da escola. Não, isso não. Agora, a escola tem que ensinar sobre política ou sobre o funcionamento da máquina pública. É isso que eu chamo de política, que é exatamente o que eu estou trazendo no meu livro. Como funciona a máquina Aham. pública? As pessoas precisam saber como funciona o Brasil, como funciona o seu município, a quem que elas têm que cobrar sobre um buraco na rua, a quem que elas têm que cobrar se ela acredita ser favorável ou ser contrária, por exemplo, a temas como é o tema do aborto, que eu citei, tinha uma vereadora falando. Sim, Aonde é que ela conecta os fios? A quem que ela cobra? Se o cidadão não sabe como funcionam as regras do país onde ele mora, muito dificilmente ele vai conseguir jogar bem esse jogo da sobrevivência que a gente tem que estar jogando dia a dia. E isso está na Constituição da República. Mas nós não temos uma aula de cidadania, uma aula de Constituição, de como funciona o nosso país. É isso que eu chamo de política. Esse tipo de política, da política da administração pública, do funcionamento da máquina, é a política que eu acho que tem que ter dentro da sala de aula, sim. Tinha na minha sim. época e me fez muito Também bem, tinha na minha. e isso me fez muito bem. O que aconteceu de uns tempos para cá é que as ideologias partidárias entraram dentro da sala de aula. E isso é ruim. E isso é ruim, porque o professor, muitas vezes, e a gente já viu muitos casos de alunos que gravaram, o professor que tem a ideologia dele e trata aquilo como sendo história, como sendo verdade, porque na opinião dele é verdade, e ele quer incutir aquilo Verdade. na cabeça das crianças. E isso não faz nenhum sentido. E contra isso, o Estado brasileiro tem que ser contrário. O Estado brasileiro, quando a gente olha o nosso país como nação, a gente não tem uma partidarização. Uma vez que o cara é Não. eleito presidente da República, ou deputado, ou senador, independente da legenda dele, ele tem que priorizar o que é melhor para o povo. Ele é pago pelo Sim, povo, ele é funcionário do povo. Ele não é funcionário mas dos eles não eleitores veem dele. assim, né? Ele não é Mas funcionário eles não daquela veem assim. ideologia que ele tem. Ele é funcionário do povo para cumprir uma tarefa Sim. muito específica que está na Constituição. O presidente da República tem que ser presidente da República, não presidente de um partido político. Você entende a diferença? Ou de algumas elites elites partidárias. Exatamente. Eu queria que o teu livro é dividido em quantos capítulos? Sim, 5 capítulos numa linguagem simples, fácil, com foco na administração pública. Tem uma linguagem bem popular. Eu não toco ali em direita e esquerda, não tem ideologia no livro. Então, quem Sim, lê o livro vai entender o quê? O que é poder legislativo, o que é poder executivo, o que é poder judiciário. Qual a competência do legislativo no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal? Qual a competência do executivo no âmbito municipal, estadual e federal? E o judiciário, que eu falo um pouco sobre o judiciário, dou mais ênfase aos poderes legislativo e executivo, porque são eleitos pelo povo, né? O judiciário, a carreira da magistratura, ou é concurso público, ou é indicação política, como é o caso dos ministros do STF, por exemplo, que são uma indicação do presidente da República. sim. Então, a gente fala um pouco, Como mas não você, aborda muito isso. como você vê as figuras públicas, como jornalistas, policiais, artistas, entrando no meio político, cantores, que não têm experiência, Sim, né? então, eu E ia a outra tocar nesse pergunta que eu quero assunto. te fazer a outra pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você acredita que para uma pessoa se candidatar a um cargo público, ela deveria fazer, por exemplo, um curso como você fez de gestão pública? Boa pergunta, ótima pergunta, na verdade. Primeiro que eu acho que todo mundo tem o direito de se candidatar. Ok? Todo mundo. Vivemos num país democrático, todo mundo tem as suas ideias, a divergência de ideias, Uhum. a pluralidade de ideias é muito benéfica. Porém, a pessoa, quando vai
procurar um médico, ela procura um médico formado em medicina, especialista na área de dermatologia, se for o caso, especialista na área de cardiologia, se for o caso, especialista na área de ginecologia, se for o caso, por exemplo. Então, na política não pode ser diferente. Todo mundo tem o direito de se candidatar e isso é muito importante ser dito. Porém, ele tem que entender de administração pública. Ele tem que entender. É cantor? Ok, que legal, bacana. Você quer defender a arte, você quer defender a cultura, pode vir para a política. Agora, antes de você ingressar como candidato, vá procurar estudar sobre o que é administração pública. Porque senão você não vai ajudar ninguém. Quando você chegar lá dentro, você vai lidar, por exemplo, com contabilidade pública, com licitações, com direito público. E como é que você vai enfrentar essas questões? O regimento interno do legislativo, por exemplo, que não é nada simples, que é extremamente complexo. Se você não entende do funcionamento da máquina pública, você vai virar um boneco na mão dos políticos tradicionais. E essa velha política, quando eu falo velha política, não é velha da idade, não. É velha política nos hábitos errados, na corrupção, sabe? Aquele grupelho de gente corrupta que já está no poder há muito tempo, se reelegendo, se reelegendo e se reelegendo. Então, quando chega um novato fazendo nada, lá, né? Quando chega um novato e não lá, fazendo nada. Verdade. E o novato, o pessoal fala assim, o novato ele se corrompe. Não é que ele se corrompe. Ele não consegue fazer a rede dele, ele não consegue passar os projetos dele, por mais bem intencionado que ele esteja. É que de bem intencionado, a minha avó falava isso, de bem intencionado o inferno tá cheio. Não é boa intenção que a gente precisa ter, é capacidade. Eu não quero um médico que tenha boa intenção, eu quero um médico que saiba fazer a cirurgia, está entendendo? Eu não quero um advogado com boa intenção, eu quero um advogado que saiba onde é que está, que entenda da lei para resolver o meu problema. Então, eu não quero um político com boas intenções só. Eu quero um político que saiba fazer política, que ele saiba qual o papel dele, como é que ele faz o trâmite dentro da Câmara dos Vereadores, da Assembleia ou do Congresso para aprovar a lei. Não quero só que ele apresente a lei, eu acho muito legal, todo brasileiro tinha que ganhar um salário mínimo por mês. Que bacana. Mas como é que aprova isso? De onde vem o recurso? Qual vai ser a fonte que nós vamos buscar esse dinheiro? Nós temos que ter gente com habilidade. Por isso que o que você disse é importante demais. As pessoas que queiram se candidatar, elas têm que buscar entender de administração pública. Eu ouvi muito isso na eleição passada. Eu não sou político. Se não é político, está fazendo o que na política? Eu sou gestor. Tem alguma coisa errada. E você é gestor? Então, primeira coisa, a administração privada é totalmente diferente da administração pública. Totalmente diferente. E aqui tem uma regra básica. Na administração privada, você pode fazer tudo que a lei não proíba. Na administração pública é o oposto. Você só pode fazer o que a lei permite. E é aí que está o problema. É aí que você torna o Congresso Nacional ou o Legislativo um poder imenso. Porque se você só pode fazer o que a lei permite, você depende sempre, em primeiro lugar, do parlamento para aprovar a lei. Depois você executa. Então, o executivo acaba sendo um cargo secundário. Porque primeiro você vai aprovar uma legislação. Vai ter a lei do ProUni. Bacana. Primeiro teve que aprovar a lei do ProUni. O executivo encaminhou a lei para lá, assim como qualquer outra lei. Teve agora uma mudança no que era Bolsa Família, agora chama Auxílio Brasil. Para aprovar o Auxílio Brasil, o executivo encaminhou para o parlamento, teve que aprovar no parlamento. Não é o presidente não saiu liberando dinheiro porque tinha dinheiro em caixa, de jeito nenhum. Ele teve que mandar para o parlamento teve que aprovar. A partir da aprovação, da promulgação da lei, aí sim, aí virou lei, o executivo vai lá e executa aquela lei que já existe. Então, isso demonstra para o nosso telespectador aqui a importância que ele tem que dar para o legislativo, para o Senado, para o deputado. Então, não adianta votar naquela figura caricata, no cantor, no ex-Big Brother, naquela atriz famosa. Se ela não tiver conhecimento de administração pública, ela vira uma marionete na mão dos elementos tipo Renan Calheiros da vida, sabe? Que está morando no Congresso Nacional e que coloca essa molecada nova no bolso. Então, não é uma questão de o sistema te engolir, é uma questão de você não ter condição de lutar contra o sistema porque você não sabe por onde você vai correr. Eu gosto muito de usar essa analogia do médico, porque não adianta você ir
para um dermatologista se você precisa de um neuro. Você entende? Cada um no seu verdade, quadrado, verdade. cada um na sua especialidade. Essa live ficou maravilhosa. Vai ficar no IGTV do blog Sintonia SP. Vou te convidar para, quando ficar mais ou menos próximas as eleições, para nós começarmos a discutir de novo nós abrimos de novo esse debate, que eu acho muito importante. Querido, eu queria que você deixasse, Ricardo, onde as pessoas podem encontrar o teu livro. Ótima pergunta. Primeiro, é importante eu te falar o seguinte: o objetivo do livro é levar a educação política, não é vender livro. Por isso, eu estou disponibilizando o livro gratuitamente, o e-book do livro, através de um site www.nãosejaenganadoporpolitico.com.br. De graça, qualquer um vai baixar lá o livro para ler. Um livro que não tem questões ideológicas, não é esse o objetivo. É um manual bem básico, mas se você olhar o manual, se você ler, você vai aprender muito sobre o funcionamento da máquina pública e com certeza não será mais enganado por político. Se tiver alguma dificuldade, pode me chamar no inbox aqui do Instagram, @RicardoRouseOficial, que eu te mando o PDF do livro, mando pelo WhatsApp, você compartilha para todos os seus amigos de forma gratuita. O objetivo é ter acesso à educação política. Ricardo, eu quero te agradecer imensamente. Fica o convite, se você puder, quando nós chegarmos próximo aos pleitos, nós começarmos a discutir a questão partidária do país. Tudo Perfeito. bem? Vai ser um prazer imenso, assim como foi esse bate-papo. Passou rápido, agora que eu estou percebendo que já deu 1 hora que a gente está aqui conversando. Quando o papo é bom, ele passa bem rápido mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à tua disposição, à disposição dos teus seguidores, para o que eles precisarem. Qualquer dúvida sobre o funcionamento da máquina pública municipal, estadual, federal, vai ser um prazer responder aí no inbox, no direct message do Facebook, do Instagram, como vocês quiserem. Estou à disposição de vocês. Vai ser um prazer, numa outra oportunidade um pouco mais à frente, falarmos novamente desse tema que é tão importante. O pessoal está falando que foi excelente a live. Agradeço a todos que estão aqui. Já que vocês gostaram, por favor, compartilhem. É muito importante, gente. Não é brincadeira o processo político que o Brasil vai ter que enfrentar a partir de agora. Por favor, Ricardo, além de tudo, as tuas redes sociais, por favor, deixa o teu endereço. Instagram, @RicardoRouseOficial. O Rose é HOLZ, Ricardo Rose Oficial. Instagram, Facebook, YouTube. As 3 está lá, é Ricardo Rose, é fácil de achar. E não seja enganado por político.com.br, é o site onde tem o livro. Para quem quiser também comprar o livro, que o livro impresso aí tem um custinho, também é no mesmo site, também vai contribuir. Tá bom. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada a todos que estão aqui. Um excelente final de semana. Muito obrigada, pessoal. Essa live vai ficar gravada no IGTV do blog Sintonia SP. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada a todo querido. mundo. Obrigada a tua assessora que nos colocou em contato. Gratidão a todos. Muito obrigada. Obrigado.